E aí, pessoal? Você já conversou com algum chinês na sua vida? Eu tenho um tema interessante sobre a língua chinesa. E tudo que eu vou falar com vocês aqui, eu tive a oportunidade de conversar com um chinês chamado Marcel, o nome dele aqui no Brasil, e ele ficou de queixo caído e ele é chinês e nunca tinha se atentado a isso. E eu vou explicar o que que foi. Esse livro, ele fala sobre a língua chinesa. Interessante, vocês conhecem a língua chinesa, ela é formada por não por palavras fonéticas como a nossa língua, mas por ideogramas ou desenhinhos com historinhas, vamos dizer assim. O chinês aprende o significado daquelas palavras, daqueles desenhos, que tem uma história ali, ela aponta para um conceito e aquilo é a palavra. E para que essa língua seja possível, no início dela, que ela é antiquíssima, né? São pelo menos aí de 2500 antes de Cristo já tem relatos da língua antiga, ou seja, muito antes de Gênesis estar escrito, Bíblia, tudo isso, você já tem a língua chinesa já relatos da língua chinesa escritos. E aí, alguns missionários chineses, junto com outras pessoas, escreveram esse livro mostrando que dentro das palavras, dos desenhos ali, de algumas palavras chinesas, elas têm conceitos sobre Gênesis, ou seja, a historinha que era de domínio comum naquela época para transmitir uma ideia, é, esse conhecimento comum aponta para Gênesis, para os acontecimentos de Gênesis. Eu quero mostrar para vocês. E foi quando eu fiz isso com um chinês lá que eu conheço chamado Marcel, que ele ficou doido com isso daqui. E eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar 4 palavras, na realidade 4 palavras, mas a última que eu vou mostrar, a gente vai conectar 2 conceitos aqui. Primeiro é uma palavra chamada, todo mundo conhece, barco, boat, que é formado por 3 ideogramas. Então esse desenho aqui do boat, ela é composto por um vessel, um barco, pequeno barco, a ideia de barco, perdão, e o número 8 e o terceira que é bocas ou pessoas, tá? Então um barco é um vessel com 8 pessoas. Interessante, porque a Arca de Noé tinha Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 esposas de filhos, são 8 pessoas. Ou seja, de alguma maneira, para fazer essa palavra, e se pegar para um chinês do dia de hoje, como eu fiz com o Marcel, ele vai dizer, é verdade, é isso. Eu nunca entendi, ele falou justamente, eu nunca entendi, eu nunca parei para pensar que tem essas 3 palavras de fato dentro da palavra barco e nunca imaginei o porquê. Eu sei o que significa, mas não conhecia, não sabia de onde vinha. E aí eu mostrei isso para ele na Bíblia. A outra palavra que eu achei bem interessante é create, criar. Ela é composta por 3 ideogramas, que é pó ou lama, movimento de ser vivente, tornou-se a viver, né? É o ar aí, a vida, e walking, que é andando, né? Então, a palavra criar, o verbo criar é composto de pó, vida e saiu andando. Então, essa palavra to create. Bem, coincidência, né? Da onde que tiraram essas historinhas, né? Esses chineses aí da tantos mil anos atrás. E tem uma outra palavra bem interessante aqui, que é diabo. Devil, ó, o diabo aqui no chinês. Diabo significa man, sun, uma pessoa. Jardim. E a última palavra é secret, ou privado, ou escondido, tá? Olha que interessante. Aí eu vou fazer a 4ª palavra que diabo compõe essa 4ª palavra, que é tentador, tempter. Então se você pegar a palavra diabo e você acrescentar mais 2 elementos, que é coberto ou escondido e árvore, você tem tentador. Que interessante, né?
A serpente escondida nas árvores chega para Eva e tenta a Eva. Agora, não é possível, né? Da onde que surgiu isso? Não é piada, não é verdade. Então eu desafio você a pegar na internet, se você não tem um livro, e você coloca, escreve lá Chinese Genesis, e você vai ter lá os exemplos das palavras. Você vai, mostra para o chinês que você conhece e mostra para ele. Por que eu estou falando isso? É interessante porque tem muita gente que quer detonar o livro de Gênesis achando que é mito, né? Especialmente os 11 primeiros capítulos. E eu tenho uma notícia para você. Né? Para que isso aconteça na língua chinesa, é necessário que tenha ocorrido como história real e com testemunha. E que essa história, em algum momento lá no passado, era de domínio comum, porque eles formaram palavras que todas as pessoas daquela comunidade chinesa conheciam, e aí, quando você mostra a ideia da imagem da palavra, as pessoas entendiam o que era e registraram, aquilo passou a ter um significado. Então, se a palavra barco é um vessel com 8 pessoas, se a palavra tentador tem diabo escondido nas árvores, não é coincidência, né, gente? Então vamos lá, Gênesis é uma história real, tá bom? É isso aí. E nós vamos falar de mais outros livros interessantes que desafiam aí as pessoas que não acreditam na literalidade de Gênesis. Valeu!